Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom, nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, mas dentro da Palavra de Deus. O que é que a Bíblia nos diz? O que é que a Bíblia nos diz? E nós louvamos a Deus, porque o tema de hoje é um tema muito interessante. O pastor Paulo Moura Antunes, ele fala com muita propriedade sobre essa questão da inversão de papéis, né? Quando a mãe se torna filha, É um artigo da revista Visão Missionária, como todo sábado nós fazemos. Estamos no segundo trimestre de 2022 e esse artigo realmente é muito interessante. Inversão de papéis, quando a mãe se torna filha. Artigo escrito pelo pastor Paulo Moura Antunes. Mas antes de começarmos, nós iremos orar ao Senhor. Nós iremos falar com Deus. E eu vou pedir para que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça onde você estiver e esteja elevando seus pensamentos para Deus. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada, ó Deus, pela noite que tu nos deste, pelo dia que tu nos deste, pela oportunidade de estarmos aqui. Mas, Pai amado, obrigada, Senhor, porque tu tens nos usado, Senhor, para que a tua palavra adentre, ó Deus, a vários lares. E nós te pedimos nesta noite, ó Deus, que aonde a tua palavra estiver entrando nesse instante, que tu estejas, ó Deus, a sondar os corações, a ver, ó Pai, quais são as necessidades, quais são as petições, quais são as dificuldades, ó Deus, de cada um, e que tu estejas, ó Pai, a supri-lo, ó Pai, de acordo com a tua vontade, porque a tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, muito obrigada, obrigada mesmo, abençoa Deus a cada filho, a cada pai, a cada mãe, que possamos, ó Pai, ter em nossos corações, ó Deus, o desejo, ó Pai, de cuidarmos, Senhor, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, que possamos, ó Pai, amar os nossos familiares. Obrigada, Deus, por tudo, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Inversão de papéis, quando a mãe se torna filha. Quando a mãe se torna filha. Queridos, o pastor Antunes já começa com uma pergunta para mim, para você. Você teve a oportunidade, já teve a experiência de cuidar de algum parente idoso? Você já teve essa experiência? A velhice, ela é uma fase em que geralmente se precisa de cuidados. A gente vai ver que a gente vai se tornando mais frágil, a pessoa vai se tornando mais carente, né? Precisa de um cuidado maior, uma atenção com relação ao caminhar na rua, que às vezes pode estar tropeçando, caindo. São dores aqui, dores ali, a gente costuma dizer que é a idade do condor, né? Dói aqui, dói ali, mas o que se sabe realmente é que a velhice, ela geralmente, os idosos, eles precisam de mais cuidado, de mais atenção, principalmente dos filhos e dos netos. Essa é uma fase que a pessoa fica mais carente e já não tem a mesma habilidade mental. Então é preciso sim ter um outro cuidado, porque o esquecimento é muito grande, né? Às vezes a pessoa está colocando uma panela no fogo e acaba esquecendo completamente dessa panela que estava ali no fogo. Então é uma fase realmente que precisa de cuidados. Mas infelizmente, queridos, o que nós vemos aí, principalmente pela questão da iniquidade se multiplicar, a Bíblia nos diz que o amor de muitas pessoas esfriariam, não só o amor em relação ao Senhor Jesus, em relação a Deus, mas o amor em relação aos familiares. A gente tem visto nos últimos tempos muitas pessoas matando outra por amor, né? Onde já se viu, quem ama cuida, quem ama tem um zelo todo especial pela pessoa amada. Então isso não é amor, mas ultimamente a gente tem visto essa falta, né? Essa falta de preocupação dos filhos em cuidar dos pais idosos. Muitos colocam em lares de idosos porque não tem tempo, seria mais assim
apropriado, né? Está colocando ali naquele local, porque daria mais estabilidade, mais segurança à pessoa do que a pessoa ficar em uma casa só. Isso acontece muito em cidade grande, em metrópoles, né? Mas em cidade pequena, como a nossa, a gente pode sim cuidar dos pais. Mas muitos acabam colocando em casas de repouso e nem sequer aparece para visitar, nem sequer dá um telefonema, dá aquela atenção especial. E a gente tem visto muito isso. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é magnífica. Na palavra de Deus nós encontramos uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. E não poderia ser diferente desta feita. A Bíblia nos diz que Deus, ele é maravilhoso, que Deus é cuidadoso, zeloso, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado todo especial por nós. Então, Deus nos promete que mesmo na velhice, Ele nos daria sustento, Ele nos daria do seu cuidado, do seu amparo. Glórias a Deus, aleluia por isso. A gente vai ver que em Isaías 46, versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: mesmo na sua velhice, quando já tiverem os cabelos brancos, eu sou aquele que os sustentará. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Isaías 46, 4. Olha que palavra magnífica, que palavra maravilhosa do nosso Deus. Deus nos diz que mesmo na nossa velhice, mesmo quando nós estivermos com os nossos cabelos todos branquinhos, eu brinco com meu neto, falo assim: Samuel, procura aí um cabelo branco na cabeça da vovó, você não vai achar que a vovó não tem cabelo branco, né? Então, mas a Bíblia nos diz que mesmo quando nossos cabelos estiverem todos branquinhos, Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus das nossas vidas e Ele vai nos sustentar, Ele irá nos fortalecer. E a Bíblia nos diz que Deus foi Deus quem nos fez, Deus sabe da nossa constituição, Deus sabe das nossas dificuldades. A gente vai ver que a palavra de Deus nos diz que depois dos 70 é canseiro e enfado, e realmente a gente vai ver que depois dos 60, 70 anos há uma debilitação do corpo, mas Deus não deixa de ser Deus. E Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, e é aquele que nos salva. É isso que a palavra de Deus nos diz. E aí, o pastor Antunes, ele faz uma pergunta para mim e você. Quais são os seus temores com a chegada da velhice? Realmente você teme a chegada da velhice? Você teme a chegada dos 60, 70, 80, 90 anos? Já pensou se a gente viver esse tempo todo, né? Quando o gatinho fala aqui, Paulina, a gente vai ficar bem velhinho. Eu falei, glória a Deus, Deus abençoe que eu chegue a essa idade. Mas quais são os seus temores com a chegada da velhice? O que é que você imagina, né, que vai ser da sua vida com a chegada da velhice? Você já fez algum plano para essa fase da vida? Você já começou a planejar a sua velhice? Você já começou a planejar como vai ser daqui a 30, 40, 50, 60 anos? Como vai ser a sua vida? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar? E você já fez planos, já fez projetos em relação a isso? O que o Senhor tem ministrado no seu coração contra isso, com relação a isso? O que o Senhor tem falado no seu coração quanto a isso? O que o Senhor tem dito ao seu coração? A Bíblia, queridos, como nós falamos, é o nosso manual. É o manual de vida. E ela recomenda enfaticamente que os filhos devem honrar o pai e a mãe. E é o primeiro mandamento com promessa, né? A gente costuma dizer, eu costumo sempre dizer para as nossas filhinhas assim: olha, honra teu pai e a tua mãe. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia nos diz que os nossos dias irão bem, nós iremos prolongar os nossos dias sobre a face da terra, nós viveremos bem, nós estaremos bem aqui. E a Bíblia nos fala, olha, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra e para que você prospere, para que você vá bem. Então, isso pode se manifestar de diversas maneiras e durante toda a nossa vida, esse cuidado, essa honra que a gente deve dar aos pais e às mães.
na infância é por meio de quê? Da obediência, né? O pai e a mãe falam com você, você não vai ser um menino desobediente. Você vai obedecer a seu pai, você vai obedecer a sua mãe. Essa é uma forma de honrar o pai e a mãe, até que Deus estabeleça novas configurações de autoridade na vida dos filhos. Os filhos vão crescendo. E aí na adolescência, por meio, a gente vê começa a necessidade do respeito, né? Você pode honrar o seu pai e a sua mãe, respeitando a seu pai e a sua mãe, respeitando os limites estabelecidos pelos seus pais, que fará com que você tenha um futuro melhor, mais seguro, mais responsável, mais estável. Então, na juventude, como é que a gente pode honrar os pai e a mãe? Por meio da humildade, em ouvir os conselhos, as decisões da vida, incluindo namoro, noivado, casamento, escolha de profissão, etc. Por quê? Às vezes a pessoa acha que já está grande demais para ouvir o pai e a mãe. Ih, mãe, isso aí era no seu tempo. Ih, mãe, naquele tempo, hoje em dia as coisas mudaram. E muitas vezes o filho, a filha não dá essa atenção especial, não tem essa humildade de ouvir os conselhos dos pais com relação ao namoro, que isso é muito importante, com relação ao noivado, ao casamento. Por quê? Porque os pais, queridos, eles já passaram por tudo isso que vocês estão passando. Nós que somos pais, nós já passamos pela fase da infância, nós já passamos a adolescência, nós já passamos a juventude. Hoje nós estamos o quê? Na idade plena, na idade singular, né? Nós estamos já com anos de experiência, bem anos luz à sua frente, podemos te aconselhar, podemos falar com você. Então tenha humildade. O seu pai e a sua mãe, quando fala com o filho e aconselha em relação ao namoro, em relação ao noivado, em relação ao casamento, em relação à profissão, é porque eles querem o bem. Nós que somos pais, nós não queremos o mal para os nossos filhos, nós queremos o melhor. E aí a gente pode honrar sim ao pai e à mãe, tendo a humildade de ouvir os seus conselhos, de dar atenção à sua voz. E na fase adulta, como é que a gente pode honrar o pai e a mãe? Com cuidado, né? Com um cuidado todo especial por eles. E é nesse último período que muitas famílias elas entram em crise. Muitas famílias entram em crise justamente nesse período, porque muitos filhos foram cuidados pelos seus pais, tiveram todo o amor, todo o zelo dos pais. Muitos pais fizeram sacrifícios de muitas vezes até de deixar de se alimentar para dar comida ao filho, para que seu filho pudesse comer. E aí quando chega na velhice, que há uma inversão de papéis, há uma troca de papéis, que agora são os pais que necessitam dessa atenção, desse cuidado todo especial dos filhos. Muitos filhos negligenciam essa parte. Então, a autora coloca aqui, o pastor Antunes, ele dá um exemplo aqui muito interessante, né? Ele fala que muitas famílias, elas entram em crise nessa fase, né? Nessa fase em que há essa mudança, essa inversão de papéis. Os filhos, eles são mais independentes geralmente, então eles não encontram mais tempo para estar com os pais, para cuidar dos pais, para dar uma atenção aos pais, lidar com as demandas deles. Às vezes os pais só querem um minutinho de carinho, de afeto, uma ligação, sabe aquela ligação? Aquela visita, né? Aquela atenção. Mãe, pai, como é que vocês estão? Né? Então, às vezes os filhos eles se tornam independentes e esquecem daqueles que cuidou deles, para que eles tivessem essa independência. Não tem mais paciência com os pais em lidar com as demandas que os seus pais têm. E aí o Dr. David Merck, em seu livro Lá, Família e Casamento, citado aqui pelo pastor Antunes, ele cita uma antiga fábula, né? Ele apresenta no seu livro uma antiga fábula referente, bastante emocionante e comovente, justamente referente a esse assunto, né? Diz o seguinte: conta-se que uma mulher, uma viúva, e já bastante idosa, foi morar com o seu filho, sua nora e sua netinha. A cada dia,
a visão e a audição da velhinha pioravam cada vez mais. E ela ia perdendo essa audição, perdendo a visão aos poucos. E às vezes suas mãos tremiam, tanto que às vezes a sopa caía na mesa, né? A comida, ela caía da colher, do garfo. E aí o filho e a nora começaram a ficar irritados com a sua mãe e a sua sogra. E aí eles começaram a ficar tão irritados com essa bagunça da velhinha na mesa de jantar, que em um determinado dia, depois que ela derrubou o copo de leite, que ela pegou o copo de leite e as mãos estavam trêmulas, e ela derrubou esse copo de leite, o filho disse bem alto e bom som: chega, basta, né? E aí então eles montaram uma mesa, pegaram uma mesa, montaram uma mesa para ela bem lá no cantinho da casa, perto da lavanderia, e mudaram a idosa para aquele local. E aquele local, e tiraram a idosa do local comum de refeição, ali na sala de refeição, e levaram essa idosa para esse cantinho da casa, perto da lavanderia. E ela passou ali a se alimentar, querido, sozinha. Ela passou a se alimentar sozinha. E aí, o casal de lá, né, o casal de lá, às vezes, conversava com a mãe, com a sogra, mais para dar broncas àquela velhinha. E a velhinha, com os olhos cheios de lágrimas, estava ali no cantinho, né, se alimentando à mesa de jantar que havia posto para ela no cantinho ali da lavanderia. E ela passou a se alimentar isolada e distante de todos. E ela ficava olhando ali o seu filho, a sua nora, a sua netinha comerem, com lágrimas nos olhos. E às vezes eles conversavam, mas conversavam com ela de longe, mas geralmente para dar uma bronca. Quando uma comida caía, quando ela deixava um copo cair, quando ela deixava o garfo cair, a colher cair no chão. Então uma noite, o autor diz assim, que uma noite, após o jantar, o pai viu a filhinha brincando de casinha lá no chão da sala. E a filhinha começou a montar a sua casa. E o pai percebeu que algumas peças tinham ficado bem longe, tinham sido montadas bem longe, do lado de fora da casa. E aí o pai, o casal, ele pergunta, né, a filhinha. O pai pergunta assim à filhinha: filhinha, o que é que você está fazendo? Aí ela fez: eu estou fazendo uma casinha, estou fazendo a minha casa. Aí o pai disse: mas sua casa e por que essas pecinhas estão aqui do lado de fora da sua casa, bem longe da sua casa? E aí a filhinha respondeu: papai, essas pecinhas que estão aqui do lado de fora é para o senhor e a mamãe comerem, para vocês ficarem quando vocês estiverem bem velhinhos. E aí, quando o pai e a mãe viram aquilo ali, né? Quando o pai ouviu a sua filha, ele de repente começou a chorar. E ele percebeu o que havia feito. E no dia seguinte, eles trouxeram a avó ao lugar dela à mesa. Desde então, ela passou a se alimentar, a fazer suas refeições novamente com a família. E o filho e a nora já não se preocupavam tanto quando ela derrubava, vez por outra, alguma coisa. E essa história é assim traz uma reflexão muito grande para nós. Porque os nossos filhos, eles observam aquilo que nós fazemos, as nossas ações. Então, quando o autor pergunta, olha, quais são os seus temores, seus anseios, a velhice, como é que você tem agido com o seu pai, com a sua mãe? Como é que você tem agido quando você está na fila do banco e você já está ali há 1 hora, porque se diz que é 15 minutos, mas a gente nunca fica 15. Quando você está ali, às vezes, na fila do banco há mais de 1 hora e um idoso passa na sua frente. Como é que você age quando você entra em um ônibus e o ônibus está cheio e você está sentado no local do idoso, na cadeira do idoso, e entra um idoso e você faz de conta que está dormindo? Entra uma grávida, você faz de conta que está dormindo. Como é que você age em relação a isso? Então, o que nós fazemos, as nossas ações aqui hoje, nós iremos colher no futuro. O que nós plantamos hoje com a nossa família,
nós iremos colher no futuro. A forma como nós damos atenção aos nossos pais, nós estamos ensinando, queridos, aos nossos filhos a nos darem atenção. Nós estamos ensinando os nossos filhos a agirem da mesma forma para conosco. Então, são lições que nós precisamos tirar, nós precisamos rever todos os dias, para a gente não cair no mesmo erro, para nós não cairmos no mesmo erro. Então, desde que a idosa foi banida da mesa da família, passando esse mau exemplo para sua filha, até como nós falamos, como você trata um idoso no dia a dia, como você trata seus pais que já são idosos, que muitas vezes você deixa de visitar, você deixa de ligar, você deixa de dar atenção. Você está ensinando o seu filho a agir da mesma forma, da mesma maneira. E é necessário lembrar que aqueles que nós amamos, eles são infinitamente, queridos, mais valiosos do que bem material, e não importa, né? Não importa quantos bens nós iremos alcançar. Que adianta, que a palavra de Deus nos diz? Que adianta nós ganharmos o mundo todo e perdermos a vida eterna, perdemos muitas vezes a nossa família. Que adianta você ganhar tantos bens e você perder o seu pai, você perder a sua mãe, você perder a sua família, você perder o respeito dos seus filhos? Olha aquela menina da fábula, né? Ela estava planejando agir da mesma forma que o pai estava agindo, porque na mesa, sentada ali na mesa, ela via o pai brigar com a mãe, né? Ela via a mãe brigar com a sogra, e ela via a falta de cuidado, a falta de atenção, ao ponto de tirarem aquela velhinha e colocarem um cantinho lá. Será que você tem agido da mesma forma com o seu pai, com a sua mãe, com algum parente idoso que necessita da sua atenção, de um cuidado especial? Como nós falamos, nossos familiares, eles têm demandas muitas vezes, os idosos têm demandas diferentes, demandas especiais. E aí o autor nos diz assim, nos faz uma pergunta: será que uma comida que cai no chão ou sobre a mesa tem mais valor do que um membro da família? Será que tem mais valor do que um membro da nossa família, umas migalhas que caem no chão, um prato que foi quebrado, um talher que caiu no chão? Tem mais valor do que aquela pessoa que cuidou de você quando você era pequenininho, que deu maior atenção, que trocou suas fraldas? Olha, teve uma época que nem fralda descartável existia, então a gente tinha que lavar, né? Tinha que lavar ali as fraldas dos nossos filhinhos, toda suja de xixi, né? Toda suja do número 2. E aí a gente tinha que ter aquele cuidado de lavar, de limpar, deixar a alvinha, colocar, às vezes, alfazema para que a roupa ficasse cheirosinha, bem gostosinha para a criança usar. A gente tinha todo um cuidado especial de limpar para que não ficasse assado. Às vezes a gente vê idosos que estão com feridas no corpo porque a família, os familiares, os filhos não tiveram aquele cuidado de virar, porque hoje ele já não tem mais condições de estar virando na cama e precisa de alguém que esteja virando para que não fique de um lado só, não se machuque, que necessita de uma comida na boca, que às vezes tá ali e precisa que alguém o alimente, que muitas vezes derruba o talher, derruba a comida. Isso é mais importante do que um membro da sua família? Será que é mais importante ter a sua casa limpinha, arrumadinha, do que a sua mãe, do que o seu pai, do que um outro membro da sua família que necessita da sua atenção, de um cuidado todo especial? Então, a palavra de Deus nos diz, porque como nós falamos, né? Como nós falamos, Deus ele é preciso na sua palavra. Deus é cuidadoso, Deus é zeloso. E o quinto mandamento, aqui o autor fala aqui a respeito do quinto mandamento. E qual seria esse quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa, para que os teus dias na terra sejam prolongados, que o Senhor te deu, né? Para que tenhas vidas longas na terra que o Senhor teu Deus te deu. Então, honra, querido, honra o teu pai e a tua mãe.
Como nós falamos, esse é o 5º mandamento e é o mandamento com promessa. Deus, na sua palavra, nos diz que se você honrar o seu pai e a sua mãe, os seus dias na terra serão prolongados e você vai viver bem. Você vai viver bem. Você vai viver bem. Então, é um cuidado que Deus tem. E depois que foi dada a lei a Moisés, ele fez questão de ensinar essa lei e repetir essa lei diversas vezes aos israelitas. Honra teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente vai ver que ele repete isso em Deuteronômio 5,16. Então, Moisés tem um cuidado todo especial de estar repetindo a lei que Deus havia passado para ele e aos israelitas. E nós precisamos, querido, repetir isso para os nossos filhos. E os nossos filhos precisam ver realmente nós honrando aos nossos pais, nós dando atenção, tendo a humildade de ouvir, de dar atenção aos nossos pais. E aí a palavra de Deus nos diz em Efésios 6, de 1 a 3, Paulo ele reforça essa orientação e ele nos diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Promessa de Deus. Quando Deus faz uma promessa em nossas vidas, Deus cumpre, né? Deus cumpre, promessa de Deus. Então, vós filhos, sejam obedientes aos pais no Senhor, no Senhor. E a gente vai ver que em Gálatas, Paulo falando ali aos Colossenses, né? Paulo falando aos Colossenses, em Colossenses 3,20, ele nos diz: filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, Jesus, nosso maior exemplo, nossa maior virtude, né? Nosso maior exemplo de vida, antes de morrer, antes de dar o último suspiro, quase dando o último suspiro, Jesus ele buscou forças e preocupado com o futuro de sua mãe, preocupado com Maria, que já era viúva, ele disse ao seu discípulo amado, né? Ele disse a João: olha, aí está o teu filho. Ele diz a Maria: aí está o teu filho. E ao discípulo amado ele recomenda: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, João recebeu Maria em sua casa e cuidou de Maria como sua mãe. E a gente vai ver isso em João 19, capítulo 19, versículos 26 e 27, que posteriormente vocês podem estar lendo. Então a mãe de Jesus, ela não foi abandonada por Jesus quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus é nosso maior exemplo. Ele teve um cuidado todo especial por sua mãe, uma atenção toda especial por sua mãe, um carinho todo especial por sua mãe. Que demonstração de cuidado, de afeto, de amor, de zelo pelos pais. Isso deve ser passado a nós, né? Nós precisamos, queridos, ter esse zelo, esse cuidado para os nossos pais. Então, acerca desse assunto, a Bíblia... Por que a Bíblia é tão contundente? Porque a Bíblia é tão... bate tanto nessa tecla, porque há uma promessa clara e melhor que isso agrada ao Senhor, né? Então, o autor diz aqui que não vê uma outra razão para isso. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, escrevendo a Timóteo sobre as evidências dos últimos dias, Paulo diz assim, que virão dias difíceis, virão tempos difíceis. E ele nos diz na sua palavra ali em Timóteo: os homens eles serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos,
amantes dos prazeres, mais dos prazeres do que amigos de Deus. Onde a gente vai encontrar isso? 2 Timóteo capítulo 3, de 2 a 4. Versículo 2 até o versículo 4. Então a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos nós iríamos pessoas desobedientes. E a Bíblia nos fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriariam, principalmente esse amor também familiar. E a gente vai ver que muitos filhos são ingratos, são desobedientes aos seus pais, não têm amor pela família, são caluniadores, não têm domínio próprio, são precipitados, cruéis, são mais amigos dos prazeres carnais do que amigos de Deus. Parece que Paulo está falando para nós hoje, quando ele escreve ali a Timóteo, parece que Paulo está falando a mim e a você. Então os filhos, eles devem cuidar dos seus pais, porque a palavra de Deus nos adverte a isso. E parece que esse tempo do filho cuidar do pai acabou, é isso que o autor nos coloca aqui. E já estamos presenciando aquilo que Paulo alertou ali a Timóteo. Ainda aconselhando o seu filho na fé, Paulo, com aquele cuidado que Paulo tinha por Timóteo, ele vai lá e diz, olha, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por que isso? Porque isso agrada a Deus. Então a lei dizia que quando a mulher ficava viúva, ela ficava desamparada se ela não tivesse filhos. E a igreja, ela acolhia as viúvas, dava essa atenção especial. E aí Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, olha Timóteo, dê atenção às viúvas, tenha esse cuidado por elas. Mas se essas viúvas tiverem filhos e netos, que esses, porque é isso que a lei dizia, a mãe, ela passava a ser filha, ela passava a ser filha do filho, o filho tinha essa responsabilidade de cuidar, de ter esse cuidado pela mãe. E aí Paulo falando a Timóteo diz, olha, tem esse cuidado, mas se essa viúva ela tiver filhos, que os seus filhos e seus netos aprendam a colocar a fé na prática. Não adianta dizer que nós amamos a Deus, queridos, se nós não conseguimos amar os nossos familiares. Não podemos dizer que nós amamos a Deus, a quem não vemos, se nós não conseguimos amar aquele a quem vemos, ao nosso próximo. E nós precisamos ter esse amor pela família. Então, as palavras trate adequadamente traz o sentido de quê? De abençoar materialmente. Então, os filhos, eles devem recompensar os seus pais pelos investimentos que seu pai fez. Às vezes eu costumo brincar com Jéssica e falar assim, Jéssica, você é minha aposentadoria, Você é minha aposentadoria, você e Jennifer são minha aposentadoria. A aposentadoria do papai e da mamãe, porque a gente vai ficar velhinho, vai ficar dependendo de vocês, de vocês, desse cuidado, dessa atenção que vocês precisam ter. Então, o filho, ele precisa ter esse cuidado. Às vezes, os filhos são bem de vida e os pais estão passando necessidade, são colocados de lado, deixados à margem da sociedade. E a gente precisa ter esse cuidado, queridos, em relação à nossa família, porque o que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. E aí, 1 Timóteo 5, capítulo 8, a palavra de Deus nos diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de própria família, de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então Paulo, ele chega a advertir a Timóteo e a explicar a Timóteo justamente isso. Queridos, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, como pode dizer que é cristão? Como pode dizer que é crente? Negou a fé. E aí Paulo diz, olha, além de negar a fé, é pior do que um incrédulo, É pior do que um descrente.
Então, queridos, nós precisamos ter essa atenção. Então, eu penso que Paulo insistiu tanto nesse assunto porque via no jovem, né, em Timóteo, muitos talentos e qualidades que não poderiam ser desperdiçadas. Ele foi além e revelou a fé que observava em Timóteo. E essa fé que ele observou em Timóteo, ele viu em Loide, a sua avó, e ele viu também na sua mãe. Ele viu na sua avó, Loide, e ele viu na sua mãe. Então, na sua mãe, Eunice. Então, Paulo não deixa, queridos, de lembrar que elas contribuíram muito para as virtudes de Paulo, para que Timóteo tivesse um caráter cristão, tivesse uma formação cristã, porque Paulo não era filho de pai crente, né? Era filho de pai grego. Então, Timóteo não tinha um pai crente. E aí a educação cristã de Timóteo, ela veio de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E aí Paulo, ele vê essas virtudes em Timóteo e ele tem esse cuidado de falar para Timóteo: Timóteo, trate bem as viúvas, trate adequadamente as pessoas que estão desamparadas. Você não pode abandonar essas pessoas. Então a recomendação sobre o cuidado com a própria família era para que o jovem recordasse que também tinha sido cuidado, que também tinha sido zelado por sua mãe, por sua avó, né? E Paulo, ele ensina essa lição de gratidão a mim e a você. Essa lição de reconhecimento, de altruísmo. Nós precisamos, queridos, reconhecer que hoje nós somos o que somos, porque nós tivemos pais que cuidaram de nós. Nós tivemos avós que nos deram atenção, né? Nós tivemos avós que nos deram carinho, que estavam ali conosco a todo instante. Nós precisamos ensinar também isso aos nossos filhos. E quando nós negligenciamos o cuidado com os nossos pais, que muitas vezes já estão idosos, necessitando de uma atenção, de um irmão, de um tio, de uma tia, que não tem quem cuide, e às vezes a gente negligencia, faz de conta que não vê, nós pagamos um preço alto, porque nós estamos ensinando de forma contundente aos nossos filhos a fazerem o mesmo. Então, quem foi cuidado, queridos, deve cuidar. Quem foi cuidado, deve cuidar. E nós fomos cuidados. O que aprendemos e devemos colocar em prática é isso. Nós não podemos esquecer que quem foi cuidado precisa cuidar. Lembra do que eu disse? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Então a filha, o filho, ele deve honrar sua mãe, ao seu pai, mesmo que tenha sido criado em um lar disfuncional ou em um lar desestruturado. Honre a si mesmo. Honre da mesma forma ao seu pai e à sua mãe. Cumpra uma ordenança de Deus às nossas vidas. É um mandamento, é uma ordem que Deus nos dá. Então, mesmo que sua mãe e seu pai tenham lhe causado muita dor, muito sofrimento, mesmo que ela não seja digna, que você ache que ela não seja digna ou merecedora da sua atenção, você como filha precisa lembrar que a sua vida dependeu da vida da sua mãe, da vida de seu pai. Sem eles, sem seus pais, você não existiria. Sem seus pais, você não estaria aqui. Então, eles contribuíram positivamente para transformarem você no que você é. Que a honra não é a honra aos nossos pais não é uma opção, né? A honra aos nossos pais, ela é uma ordem dada por Deus. Uma ordem que eu e você precisamos ter atenção e obedecer. Obedecer. Então, quando os papéis se invertem, cabe à filha o dever de cuidar do bem-estar físico, emocional e espiritual de sua mãe. E aí, é isso que o pastor Antônio nos diz. Mas eu coloco aqui generalizado. Cabe à filha e o filho, porque muitas mães não têm filhas, né? Não têm filhas, têm filhos. Então, cabe aos seus filhos cuidar da sua mãe, do seu bem-estar físico, do seu bem-estar emocional, do seu bem-estar espiritual. Então, no momento da vida familiar, quando a mãe ela se torna filha, há essa inversão de papéis,
Isso deve ser encarado com naturalidade e satisfação. E a gente precisa cuidar, né, quando esses papéis se invertem. E existem muitas maneiras de você retribuir o que você recebeu, é isso que o pastor nos diz. E aí ele nos dá algumas dicas do que poderemos fazer. Algumas sugestões simples e práticas, na verdade, né? E aí ele começa, olha, visite-a constantemente, seja na casa onde mora, seja na casa de repouso, seja em um asilo, porque às vezes, como nós falamos, em uma cidade grande, às vezes a pessoa sai cedo, o filho sai cedo de casa, não fica ninguém em casa porque trabalha o marido, trabalha a mulher, então ambos saem cedo e retornam já muito tarde, não há não tem como deixar, né, pagar alguém para estar cuidando, e às vezes é mais seguro colocar em uma casa de repouso, em um asilo, mas que você tenha esse cuidado de estar sempre visitando, de estar sempre ligando, de fazer uma chamada de vídeo, de perguntar como está, porque você vai tratar o emocional dos seus pais. Então existe, como nós falamos na impossibilidade da visita presencial, tem os áudios e os vídeos, e a mãe gosta de ver os filhos, né, de falar, de ouvir a voz, de saber como eles estão, de ligar só por ligar. Às vezes a gente fica carente de filhos, né? Às vezes nós ficamos carentes de ouvir a voz dos nossos filhos, e nós precisamos que os nossos filhos nos dêem essa atenção, porque você está ensinando, né, isso aos seus filhos também. Então, aí ele coloca aqui também, leve-a para uma atividade de lazer, um passeio, um almoço, um jantar, um café da tarde, uma viagem especial. Convide sua mãe, convide seu pai para estar participando, para tirar da rotina, para sair da rotina. É uma terapia saudável, né? E ela é rejuvenescedora, rejuvenesce. Faça algo diferente pelos seus pais. Você pode também estar fazendo um culto, né? Um culto ali doméstico, orar junto, cantar. É tempo de qualidade com quem você ama. Tempo de qualidade com os seus pais, com a sua família, e faça isso na presença dos seus filhos. Porque, como nós falamos, você está ensinando aos seus filhos. E aí o autor coloca aqui, sirva colocando-se à disposição. Sirva seus pais, se colocando à disposição para ir no banco. Não para pegar o dinheiro para você, né? Para você ir no banco para cuidar do financeiro do seu pai, da sua mãe, que às vezes eles não têm mais como nós falamos, essa estabilidade para estar cuidando, às vezes são esquecidos. E aí a gente tem que dar essa atenção toda especial. Então coloque-se à disposição para ir ao banco, para pagar as contas, para fazer compras de supermercado, à feira, para comprar medicamentos, para acompanhar nas visitas ao médico, para ajudar nas tarefas de casa, realizar consertos, fazer ajustes, entrar em contato com prestadores de serviço. Então, há atos de serviço que atos de serviço é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar atenção, de demonstrar carinho. E aí o pastor continua, ó, dele presentes. E essa parte eu gostei, tá, Jéssica, mas Jennifer? Dê presente aos seus pais, presenteie aos seus pais, faça homenagem em dias festivos, dia dos pais, dia das mães, bodas de casamento, dia dos avós. Peça para o seu filho ligar para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para dar feliz dia dos avós. Às vezes basta uma ligação, né? Não precisa nem ser um presente. Uma ligação, a sua presença já é um presente. Então, o que não falta é motivo para festa. Para a gente estar reunido, quando nossa família está reunida, é motivo de festa, e a família ela precisa estar reunida. Então, o ninho vazio, esse ninho que ele ficou vazio, ele precisa se encher novamente, né? Os filhos têm que voltar a visitar os seus pais, aí na casa dos pais, e demonstrar esse amor. E finalmente, é isso que o autor nos diz, é isso que o pastor Antunes nos diz, finalmente, dê muitos beijos e abraços aí na sua mãe, na sua avó, né? Nós já passamos por esse período crítico da pandemia, e agora nós precisamos urgentemente voltar a tocar nas pessoas que amamos, porque esse toque físico, ele é também uma das formas de demonstrar amor, de demonstrar carinho. E essa é uma situação que se aplica aos pais
e aos filhos. Então, pais, beijem os seus filhos, dê amor e carinho para os seus filhos. Ensine aos seus filhos a cuidar dos seus pais, porque o que você está ensinando agora para os seus filhos, que você faz com seu pai, com a sua mãe, os seus filhos irão fazer com você um dia. E aí, finalmente, queridos, finalmente, já chegando ao finalzinho, o versículo que eu deixo para você guardar no seu coração, está em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que a palavra de Deus nos diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Então, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos dê graça, nos dê sabedoria e nos faça voltar, voltar os nossos corações para os nossos filhos, os corações dos pais voltarem para os seus filhos, para terem cuidado dos seus filhos, terem amor pelos seus filhos. Da mesma forma, o coração dos filhos precisam se voltar para os pais, dando amor, dando carinho, dando atenção aos seus pais, porque senão a terra, ela vai ser, a Bíblia nos diz aqui, ferida, Deus vai ferir a terra com maldição. A gente tem visto muitas famílias sendo destruídas, a gente tem visto que a iniquidade tem se multiplicado, muitos filhos têm deixado de honrar os seus pais e suas mães, de obedecerem a pai e a mãe, de dar atenção para os conselhos dos pais e acabam tendo um futuro ou o seu futuro ceifado prematuramente. Então a sua vida ceifada prematuramente. Então a gente precisa ter esse cuidado de honrar ao nosso pai e à nossa mãe, para que os nossos dias na terra sejam prolongados e que nós possamos viver bem, tendo amor, tendo carinho, e que possamos prosperar naquilo que fazemos. Então, nosso muito obrigada a você. Que Deus te abençoe. Que Deus, na sua infinita misericórdia, te encha de graça, de sabedoria dos altos céus, de amor pelos seus pais, para que você esteja cuidando deles quando eles estiverem velhinhos, quando eles estiverem necessitando de cuidados. Em algum momento da vida os papéis irão se inverter. Você vai deixar, os pais deixarão de cuidar dos filhos para que os filhos possam cuidar deles. E nós precisamos ter esse cuidado, como nós falamos, porque um dia os nossos filhos cuidarão de nós, mas eles cuidarão da mesma forma como nós cuidamos dos nossos pais, como eles viram você cuidando dos seus avós. Então, tenha essa atenção especial, que Deus te enche de graça, de sabedoria dos altos céus, de paciência. Eu costumo dizer que a gente não pode pedir muita paciência para Deus, porque se a gente pedir paciência para Deus, Deus vai dar aprovação até termos paciência. Abraão é o pai da fé, mas antes de tornar-se o pai da fé, foi provado inúmeras vezes por Deus. Então, mas que Deus te dê sabedoria mesmo dos altos céus para administrar e cuidar do seu pai, da sua mãe e cuidar da sua família. Tenha atenção especial pela família. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja suprindo todas as suas necessidades. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Olha, nós tivemos novos inscritos essa semana. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que você continue, fazendo a sua parte. Nós falamos que nós fazemos a nossa parte, que é a de gravar o estudo, de estar apresentando a você aqui todos os sábados. Às vezes fica mais difícil por conta do tempo corrido, mas Deus está no controle e a gente tem essa preocupação porque Deus colocou no nosso coração em compartilhar a sua palavra com você. E que Deus te abençoe, que Deus coloque no seu coração esse desejo também de compartilhar essa palavra a outras pessoas. Então, muito obrigada a você que se inscreveu, a você que compartilha, que Deus esteja abençoando você mais e mais, suprindo todas as suas necessidades. Você que ainda não se inscreveu, está esperando o quê, menino? Se inscreve nesse canal, Se inscreve nesse canal, vamos fazer parte dessa corrente aí do bem, de levar a palavra de Deus insta-tempo e fora de tempo. Que Deus nos dê uma semana de paz. Queridos, vamos continuar orando, Nós estamos aí vendo os casos de Covid aumentando,
Nós estamos vendo também muitas enfermidades surgindo, enfermidades novas, enfermidades que já foram muitas vezes extintas do nosso país, voltando, né, como o sarampo, que foram erradicadas e aí agora está voltando. A gente precisa ter esse cuidado, não só de orar, mas de nos vacinarmos, de nos cuidarmos, de cuidarmos também daquele que nós amamos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, na sua presença, uma semana maravilhosa. E vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.